Olá, nesse vídeo iremos falar sobre persistência de dados em stories implementados com Pinha. Nós iremos utilizar como exemplo persistência para persistência do token usado na autenticação e na autorização da aplicação, assim como nós demonstramos nos vídeos sobre autenticação. Como vimos nesses vídeos, apesar da autenticação da autorização estar funcionando como esperado, a persistência não estava sendo feita e por isso, ao atualizar a página, nós perdimos esse dado e não é interessante isso para o usuário. Só quero reforçar que persistir o token no local storage ou nos cookies ou em qualquer outro local que seja acessível através de um script não é seguro. Então, isso vai implicar numa falha de segurança para a aplicação. Se não houver possibilidade de implementar um fluxo mais seguro para a sua aplicação, nesse caso, e caso seja avaliado que o requisito de segurança para a aplicação não seja tão elevado, pode-se continuar com essa abordagem de fazer a persistência local storage, ou nos cookies, como iremos ver. Porém, a persistência de dados é útil em outros dois casos. A primeira é a persistência de dados que pertencem ao cliente, mas não são sensíveis e podem ser armazenados no front-end ao invés do back. Um caso clássico para isso é a localização que o usuário escolheu. Por exemplo, o site está regionalizado em alguns idiomas, inglês, português, espanhol, francês, e o usuário, apesar do navegador estar em português, ele quer ver o site em inglês. Nós podemos armazenar isso no local storage ou no back-end, de acordo se o usuário está logado ou não. Mas vamos ter no local storage. O tema da aplicação, se é light, se é dark, isso pode respeitar o sistema profissional, mas pode ser algo à escolha do cliente. Ou até mesmo um tema mais profundo, por exemplo, utilizar standout, filed ou outline nos inputs, as cores do sistema, se vai ser o azul e verde padrão do material, se vai ser um vermelho e verde, imagem de background, toda essa questão de caracterização do tema também pode ser armazenado no local storage e feita a persistência para a sincronização com o store. E o terceiro caso é persistência de grande volume de dados. Por exemplo, você quer utilizar a sua store como um URM e ela ser a fonte primária de dados. Nesse caso, nós podemos armazenar, por exemplo, toda uma coleção de usuários ou companhias ou qualquer outra lista de entidades que nós tenhamos na Store e fazer a sincronização com um storage, seja ele local storage ou um cookies, e manter essa sincronia para que tenham acesso. Porém, essa abordagem não é ideal, já que as bibliotecas de persistência elas não são otimizadas para fazer o acesso a dados grandes. Então, nesse caso, quando você atualizar um usuário, vai ter que atualizar todo o local storage novamente. Isso tem um custo. Nesse caso específico, ou seja, nesse terceiro caso, o ideal é se utilizar uma biblioteca específica para o ORM e fazer uma ponte entre essa biblioteca e a sua store, ou seja, no caso, nesse exemplo aqui específico, Pinha. Não vou entrar muito a fundo nesse assunto, mas caso tenha interesse, você pode dar uma olhadinha no HDB ou qualquer outro store que faça isso. O HDB você vai poder definir um esquema, ou seja, se quer definir um esquema para heróis aqui no caso, ou humanos, que tem o primeiro nome, o segundo nome, faz o insert, update, lista, fazer consulta com parametrização de paginação, se fica a seu critério aqui no caso. Ele não é reativo, ou seja, você vai precisar fazer a ponte para o Pinha para que esses dados tornem-se reativos no Pinha ou Vuex. Para fazer essa ponte, você vai fazer um subscript. Ou seja, dentro da coleção do XDB, você vai pegar uma alteração que houve no herói, por exemplo, ou seja, fez um XDB put com um novo herói. No subscript, ele vai capturar essa inserção, essa update ou create, e você pode atualizar a história com esses dados, ou seja, sua origem de dados, seu source de verdades, de, seu source true no caso, vai ser o RxDB, mas ele vai sempre ficar em sincronia com o Pinha através dessa ponte que você vai implementar.
Então esse é o ideal para persistência de grande volume de dados. Para persistência de pequenos volumes, algo que seja inerente apenas ao cliente e que não seja sensível, o local storage é perfeito. O local storage, DuckDB ou qualquer outro mecanismo seja acessível através do cliente. Para dados sensíveis, não é o ideal, mas pode ser utilizado desde que as exigências de segurança da aplicação não sejam muito grandes ou não tenha outra forma de se trabalhar, ou se o backend não oferece outra forma de trabalhar, certo? Então vamos iniciar aqui a aplicação, vamos fazer um yarn backend dev para iniciar o backend e vamos fazer a mesma coisa com o front-end. Yarn front-end dev. Vamos esperar iniciar a aplicação e vamos fazer um teste de login para ver se o que está funcionando aqui está de acordo. Então vou fazer aqui o tobiasmesquita.dev e a senha é keep it super secret. Fazer o login, persistência, funcionou. Se eu fizer um F5, como a persistência não está sendo como o token não está sendo persistido, ele vai ser perdido. Até aqui, normal. Para fazer a persistência, nós vamos procurar o plugin de persistência para o Pinia. A instalação do mesmo é muito simples. Nós temos apenas que instalar o plugin, seguindo a recomendação dele. Como estou utilizando o Yarn Workspaces, além de fazer o Yarn Edge Pinia Plugin Persist State, eu vou ter que fazer um Workspace Front-End. Workspace Front-End. Basicamente, essa é a única diferença para a instalação, como está descrito na documentação, só basta que eu estou utilizando o Workspaces aqui na aplicação. Pronto. Foi instalado o Pinia Plugin Persist State, no caso, e após isso eu preciso fazer a instalação dele. A instalação pode ser feita em um boot separado, caso prefira, ou pode ser feito direto na store, source.index. Vamos fazer direto na store, já que não precisamos fazer nenhuma configuração mais rebuscada no caso desse plugin. Então vemos aqui. Mas se eu precisasse fazer uma configuração mais rebuscada e não quisesse poluir tanto o meu stores.index, eu poderia fazer isso tranquilamente no boot. Lembrando que no boot nós temos acesso à store e podemos fazer um pin.use lá para poder fazer isso. Então, aqui pode ser qualquer nome. Eu vou usar um nome um pouco diferente do que está na documentação. Vai ser o camel case dele. Então, eu precisaria desse plugin aqui no meio. Então, vemos aqui, Pinia Persistent State Plugin. E vou fazer aqui um pinia.use persistent state. Com isso, já estamos o plugin instalado. O que nós precisamos saber sobre a utilização? Ao utilizar esse plugin, ele já vai criar os tipos para os options que vão permitir a persistência. Então, eu posso simplesmente pegar a persistent e botar um true para ele. Então, posso vir na minha store, onde está o token. Isso é uma coisa muito bacana do Pinia. Por padrão, ele já é modularizado. O plugin de persistência do Vuex, eu teria que configurar essa modularização do plugin de forma manual. Ou seja, eu teria que, por exemplo, dizer que eu só quero persistir os dados que estão no namespace app. No caso do Pinia, do plugin de persistência do Pinia, isso já é inerente, já porque a persistência vai ser apenas feita para as histórias que foram configuradas por mim. Então, posso fazer um persist e true. Nesse caso específico, eu só tenho um token. Então, a única coisa que vai persistir é o token. Mas se, por exemplo, a minha história app ela tivesse outras propriedades que eu não quisesse persistir, eu poderia, por exemplo, fazer não true, mas passar um objeto e dizer que nos meus paths eu quero persistir apenas o token. Mas eu não quero persistir num local storage, eu quero persistir no session storage para que quando o usuário feche a aplicação, ele perca o token. Nesse caso, eu preciso passar um storage
certo? Que tenha como interface dois métodos, que seria o getItem e o setItem. E com isso eu farei a persistência. Por coincidência, não falar não é coincidência, o Windows.session.storage tem essa interface. Então já daria para setar. Com essa configuração, eu vou estar salvando Session Storage e a propriedade token. O default é local storage. Ah, mas eu gostaria de não utilizar o Windows Local Storage, eu gostaria de utilizar o Local Storage do Quasar. Então posso vir aqui, importar o Local Storage ou qualquer outra biblioteca de gerência de dados, por exemplo, um IndexedDB, um LockDB, e fica ao critério do desenvolvedor fazer isso. Então vou botar aqui Quasar, Local Storage, e vamos ter que pegar esse Local Storage e fazer o getItem e o setItem. GetItem. O getItem ele recebe uma chave, uma key, e retorna um objeto. Na verdade não retorna um objeto, ele retorna uma string. Então eu vou ter que fazer o return, fazer um getItem. Ele vai me retornar um objeto. Esse local storage é do Quasar em si, tá certo? Esse vai retornar um objeto. Só que esse objeto do Quasar, ele é um objeto mesmo, o final. Então, podemos fazer, por exemplo, um JSON.stringify. Então, vou pegar o objeto que está no local storage e fazer isso, certo? E o setItem, por que ele está reclamando aqui? Não sei. Ele vai receber um objeto, ou seja, um string, ou seja, vai ser já o JSON específico da store, no caso. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, um JSON string. E cadê aqui? Só ver aqui, JSON string recebe tal, getItem. Eu vou fazer isso porque eu preciso fazer dessa forma, porque o objeto que vem no local storage vai estar com um formato específico de objeto, mas quando eu pegar o objeto aqui no caso, o setItem, ele recebe um string e um value. Esse string é a chave e o objeto, vejamos, o objeto também é um string. Então string e value. Lembrando que no caso do Quasar, o local storage, o setItem, ele espera um objeto e é o set. Só fazer aqui, get apenas. Get all, get index, aqui getItem, certo? E o set eu passo o key e vou fazer um JSON.passe desse objeto. Nesse caso, eu estaria utilizando o local storage do Quasar. Tem uma vantagem? Nenhuma. Então, vamos apenas usar o persist true para usar os defaults, serializar todo o state e usar o local storage. E vamos testar. Vamos fazer aqui, fazer um Quasar Dev e iniciar a aplicação. A partir de agora, apenas estamos fazendo a persistência do local storage, mas apenas a story app, que é o ideal para quando a gente faz a persistência, persistir apenas aquilo que é necessário. Aqui vai dar um errozinho, por causa que não precisaria desse local storage, eu vou só salvar aqui, ele vai atualizar e pronto. Eu vou abrir aqui um inspecionador de elementos e vamos ver a aplicação sendo salva no local storage. O local storage está vazio. Então vamos fazer aqui o tobias.mesquita.dev, fazer o password que keep it super secret, fazer o login. E vejamos, feito o login. Aqui nós já temos um que está com o nome count, porque possivelmente a minha app está com o nome count na de app. Só para confirmar, vejamos, está aqui counter. Ele era para ser App Store, tudo bem, mas não é de todo mal. E aqui temos o token persistido. Veja que esse token está exposto. Então, se nós viemos aqui window.localstorage.getItem
counter, nós temos o token. Se fizermos isso aqui, json.parser, local storage.token, nós pegamos o token. O que pode acontecer? Podemos ter um ataque especializado para um usuário da aplicação, que ele injeta um script no browser do cliente e ele vai pegar esse token e enviar para algum lugar. E com acesso a esse token, nós temos uma falha de segurança. Por isso não é interessante manter o token no local storage e nem no cookie, porque também podemos fazer essa mesma coisa, só substituindo o Windows local storage por cookie get item, passando o path específico. Lembrando que o ataque localizado, ele vai estudar o código e ver quais são as vulnerabilidades do mesmo. Feito isso, agora nós temos a persistência de dados. Ele está no local storage. Então, ao atualizar a página, a storage vai ser reconstruída já com o token populado e com isso a aplicação vai conseguir permanecer logado mesmo com a atualização da página. Justamente, foi feita a atualização da página e o token continua aqui. E se eu quiser fazer um logout? Chamo a aplicação, pago o token, vida que segue. Ou simplesmente eu posso, o caso o usuário tenha esquecido, só queira limpar os dados, para não perder os dados, pode simplesmente vir aqui, limpar o site de dados e o logout vai funcionar da mesma forma. Claro, o ideal é que nós tenhamos o botão de logout na aplicação. Porém, essa abordagem tem um problema crônico. Ela funciona apenas para aplicações web que não tenham fazer renderização lá do servidor, porque o local storage só é disponível no lado do servidor. Nesse caso específico, vou demonstrar o que acontece numa aplicação SSR, certo? Então vamos modificar o nosso script na seção do front-end para que ele seja do tipo SSR. Então aqui no front-end dev, no quadro dev, passar o "-m SSR e vamos executar novamente a aplicação. Para dar um erro, por causa que como estamos inicializando um plugin com local storage, ele não vai ser capaz de usar esse local storage no servidor, no back-end, no servidor da aplicação front-end, e deve dar um erro de aplicação porque nós tentamos acessar o Windows a partir de lá. Ou seja, foi justamente o que aconteceu. O local storage não está definido. Como nós precisamos compartilhar esse token, que deve ser armazenado no cliente e lido pelo servidor, nós temos que colocar isso em um cookie. Qual o problema que acontece aqui? O Quasar tem um mecanismo que ele verifica se está no lado do cliente para fazer um windows.cookie pegar isso, ou se está no servidor e pegar o cabeçalho de cookie, fazer a deserialização, ler o valor e no caso do set fazer um write no response do cookie para poder fazer isso para a gente. Isso é complexo e muito interessante que o Quasar já abstrai essa lógica por trás do cookie. Mas para fazer isso nós precisamos fazer o seguinte em um boot: contest Quasar cookies. Então aqui vemos aqui e nós temos aqui notas de SSR. No caso de SSR, nós precisamos ter acesso ao SSR Contest, que está disponível em um boot, e precisamos fazer o passe. Se for do lado do servidor, faça o passe, se não, use o cookies direto. E com isso a gente tem acesso aos cookies dos dois lados. Porém, como nós vimos durante a implementação do plugin, certo? Eu posso até especificar um store, mas eu não tenho acesso. Posso até especificar um storage aqui, mas não temos acesso ao SR Contest nesse contexto da criação, da definição da história. Então, nesse caso, o que queríamos fazer? Nós iremos criar uma store que vai servir apenas de mockup para a nossa store final, para a nossa store definitiva, digamos assim. Então, nós vamos criar um novo arquivo, certo? Vamos chamar de storages.ts, certo? E aqui no storage.ts eu vou pegar aqui storage, qual é essa propriedade? Ele é um storage like. Então vamos dizer que nosso storage, vamos fazer um import from pin plugin state, vamos importar o tipo que é storage like.
e vamos fazer um export const cookie storage, que é do tipo storage like, certo? E nessa storage like nós vamos apenas ter um mock do que seria essa storage. Ela não vai ser a implementação final, porque aqui também não temos acesso ao SSR context. Vai ter um get item, certo? Key string, e vai fazer o que? Retornar nada, tornar o string vazia, que é apenas um mockup, não vai ser a implementação final. Digamos que o interface para essa implementação. E o set item, mesma coisa. Esse é um key string, e vai ser um key, quer dizer, um value string, que não vai fazer absolutamente nada. Então, podemos simplesmente fazer aqui um return vazio. E um console.log, só para dizer que temos alguma coisa aqui. Console.log. Vamos fazer aqui algo mais bonitinho. Vou botar aqui um function descarte, para dizer que vamos descartar essa utilidade. Vejamos se já tem algo aqui no index. Tem no index, então vamos só fazer esse descarte aqui. Vamos fazer um descarte dessas duas propriedades, porque elas não vão servir para absolutamente nada. A mesma coisa nós vamos fazer no getItem. E paga isso. E aqui embora vamos deixar ele fazer a importação desse script. Pronto. E com isso nós temos um placeholder que vai servir para a gente importar na nossa Story App ou em qualquer outra storage que precise de persistência em cookies. Storage. Ponto. Vamos aqui importar cookie storage dos nossos storages. Podemos ter outros storages? Claro que podemos, mas por enquanto temos apenas esse. E na instalação do Penha, nós podemos criar um plugin que vai ser executado antes da plugin de persistência, certo? E nesse plugin de persistência, o primeiro objeto é o options, que é o options que está sendo passado para ele. E nesse options, nós vamos verificar se o storage, se temos um storage, persist storage, ele é igual a cookies storage, certo? No caso aqui do persist storage pode ser três tipos. Ele precisa ter um valor, então botar um if, assim. Ele precisa, então nesse caso ele vai ser booleano ou opções. Então ele precisa ser do tipo diferente de boolean. Então fazer um type of boolean. E ao fazer isso, o TypeScript já entende que ele tem um valor. Ou se ele for do tipo boolean, eu vou fazer um return logo, só para a gente não poluir muito o segundo if, que é o que importa. Fazer um return aqui, pronto. Se não tiver persistência, ou a persistência for do tipo booleano, retorna porque não interessa. Então, nesse caso, a persistência vai ser do tipo persistent options. Se ele tiver um storage e esse storage for do tipo cookie, então nós vamos fazer a substituição desse storage pelo nosso storage real. Qual seria o storage real? Nós vamos pegar o SRS context que nós temos aqui, vamos inicializar os cookies como está aqui e vamos implementar nosso storage a partir disso. Então, está aqui cookies e vamos fazer o import dos cookies a partir do coisa. Pronto, temos os cookies já configurados a partir do SRS context. Então aqui, já que meu storage é igual ao cookie storage, eu vou fazer a atualização dele para o tipo final. Ou seja, eu vou fazer uma atribuição para ele, onde o getItem vai receber uma chave string, aqui string, e vai retornar esse valor do cookie. Então fazer um get, onde eu passo um string, ou seja, key, e eu passo um path. Esse item porque não está pedindo o path, porque não precisa, o path é apenas para o set. Por que está reclamando? O set item está ausente. Esse cookies get ele retorna um objeto, então eu vou precisar fazer um JSON.pass, fazer aqui e stringify. Pronto.
Então esse get vai tornar um objeto e esse objeto vai ser convertido para um string. Então setItem vai fazer a mesma coisa, vou pegar um key do tipo string, vou pegar um value do tipo string e vou fazer um passe desse objeto, fazer um const, por exemplo, const obj vai ser igual a json.stringify, json passe na verdade, com value, vou fazer o cookies.set com esse valor. Então vou chegar aqui, cookies.set, faz o set do key, o valor vai ser o obj e os options, vou pelo menos passar um path barra para garantir que ele vai ser acessível em qualquer path. Ele precisa ser alguma outra configuração. É interessante que ele seja SAM-site para não ser enviado para outros sites, mas mesmo assim ele vai ser elegível, vai ser acessível aí através do script, ou seja, ainda vai ter uma falha de segurança. E ele precisa ser HTTP only para não ser enviado para sites que não tem HTTPS, para não ser enviado de forma descriptografada. Isso evita um tipo de ataque de cookie? Sim, mas não vai evitar todos os ataques, porque enfim ele não está como desculpa, tem que ser secure apenas. HTTP only para garantir que não vai ser acessível no front-end. Que vai estar válido, que não vai poder ser enviado para um outro site e nem vai poder ser interceptado na requisição, mas ainda pode ser lido através de um script, ou seja, continua sendo vulnerável. Com isso, com esse plugin executado antes do anterior, ele vai pegar o storage, aquele mockup de storage que é o cookie storage, e vai substituir por um storage que tem acesso ao cookie já feito passe com SSR contas. Esse é um passo muito importante para aplicações SSR que precisam ter persistência em cookies e compartilhamento de dados entre cliente e servidor a partir do cliente. Então vamos fazer aqui um save e salvar tudo. E vamos verificar se a aplicação agora está sendo executada. Pronto. A aplicação foi executada. Note que essa aplicação ela tem um tema diferente, Light e Dark. Como o front está com Dark e o servidor não sabe exatamente qual é o correto, ele mandou um template de Light. Por isso que você viu que para ser tinha um outline e alguns livros brancos. Isso é um caso que é realmente interessante de persistência. Para que quando a gente acessar a aplicação pela primeira vez, a gente já coloca o citar Dark no lado do cliente na storage, persiste no cookie e quando for acessado no servidor, nós já temos um Dark configurado. Certo? Mas vejamos aqui no nosso console. Aqui ele já capturou dizendo, tem storage? Tem. Esse storage é do tipo persist? É do tipo cookie storage? Sim. Dá o console.log. Ou seja, está funcionando. Vamos fazer o me, tobiasmesquita.dev e aqui nós vamos fazer a persistência de dados. Então vamos fazer aqui, quer dizer, o login em si. Super secret. Pronto, foi feito o login. Deu algum erro? Não. Está aqui o login. Vamos vir na nossa aba da aplicação. Temos os cookies. E no HTTP80 foi feito um set do cookie. Pode ver que ele tem um encoding. Se nós fizermos o decode dessa informação, vai ter um JSON. E esse JSON é o que nós vamos utilizar para fazer os dados. Então, vejamos aqui how to read cookies.js. Só para a gente saber como é que a gente pode fazer essa leitura de cookies. Certo, username, document cookie. Não quero isso não. Tudo bem, vai assim mesmo. Então posso fazer aqui no document.cookie. Nós temos essa informação. Então podemos pegar exploit. Vamos fazer dessa forma. Nós temos duas informações. Se eu pegar a posição 1 e fizer um decode URI, eu acredito que seja isso, realmente eu não me lembro exatamente como é que é feito isso. Nós já temos o token dessa forma, só que não o decode URI, é o decode URI component, certo? Nós já temos acesso ao token em si. E se fizermos o JSON
ponto passe dessa informação token. Nós já temos acesso ao token e conseguimos ter acesso ao token da mesma forma que tínhamos quando foi armazenado no local storage. Então, a falha de segurança mas vejamos agora, ao atualizar a página, como isso está no cookie. Esse cookie vai ser reconstruído no lado do servidor pelo Quasar, lendo o cabeçalho, ao invés de ler o document.cookie, e vai ser populado na Store. O usuário já vai estar logado também no lado do servidor. Então, acessamos e está aqui o usuário logado. Calma, aconteceu algum probleminha aqui nessa persistência. Temos usuário, feito storage, vejamos aqui get item. Vou ver o que aconteceu aqui nessa construção. Ponto, get item aqui. Eu vou fazer salvar a informação e vejamos aqui, ó, pronto. Ele pegou a informação, mas por algum motivo não conseguiu fazer a atribuição dos dados. Certo? Isso aqui é um objeto. E se eu fizer o console.log com essa informação, também pegou o objeto da mesma forma. Vejamos por fim no boot para saber se o usuário está logado. Basicamente estou querendo saber porque que o usuário, apesar de ter feito o decode, ele continua achando que não está logado. Então vamos fazer aqui um console.log app store e vamos ver se ele tem um token. Isso no lado do servidor, certo? Vamos salvar. Ele possui um token, isso no lado do servidor, então ele deveria estar acessível. Vou só verificar também nas rotas, se nas rotas ele está conseguindo acessar essa informação do usuário. Certo, vejamos aqui routers. Cadê o before? Certo, então temos aqui um guard e vou verificar se ele está logado. Então aqui, então vou fazer o console.log, pegar o App Store, vou verificar se temos um token e se o usuário está logado. Se o usuário está logado, é para logar todas as informações e vamos ver se ele está logado. Pronto, ele está logado, então não deveria ter entrado no slogan e por algum motivo ele está redirecionando para... Agora deu certo. Possivelmente foi apenas um problema de cache no lado do servidor. Realmente o Quasar tem esse pequeno problema no lado do servidor, que às vezes ele tem um problema de hot load do lado do servidor. Nesses casos, às vezes com alteração de código, talvez seja preciso parar a aplicação e reiniciar para que ele entenda que houve uma atualização do código fonte. Se você for ver agora, do F5, ele reconhece está logado, ele vai pegar o tema light, porque enfim, o tema dark não está sendo persistido. E se eu venho aqui no network, no home, a gente vê que o que foi carregado foi a página, essa página em específica, que tem os botões, ou seja, foi a página do usuário logado, então ele conseguiu reconhecer que tem um token. Com isso, nós conseguimos abordar persistência de dados usando Pinha, usando o plugin Pinha, plugin Persista State. Vimos como fazer a persistência usando o local storage. Abordamos um pouco sobre as options, apesar de falarmos apenas dos paths do storage, mas existem outras options que podem ser estudadas a partir da documentação. Nós falamos sobre session storage, quando pode ser útil. Nós também falamos sobre os cookies e como contornar uma necessidade do Quasar de ter acesso ao SSR Content para poder ler os cookies. Isso nós fizemos através de um pré-boot, um pré-plugin que nós desenvolvemos, que pega um placeholder de storage para cookies e substitui ele por um storage que tem acesso ao SSR Content. Feito isso, nós conseguimos ter acesso aos cookies utilizando o plugin do Pinha e não foi uma tarefa tão complicada. E nós conversamos também um pouco sobre casos que podem ser úteis à persistência, ou seja, persistência de token quando os requisitos de segurança não são muito elevados ou não é possível ter uma opção mais segura, persistência de dados do cliente que não são sensíveis, como
a localização do usuário, um tema ou qualquer outro dado que seja interessante manter no cliente e precisa ser acessado no servidor. E por fim, questão do ORM, caso a gente quiser armazenar muitos dados no Pinha de forma persistente para não precisar ir no servidor com tanta frequência. Apesar de que essa abordagem tem um custo elevado e não é, eu particularmente não indico. O ideal é uma abordagem um pouco mais complexa, que envolve utilizar uma segunda biblioteca de ORM e fazer a ponte entre essa biblioteca e o Penha ou qualquer outra biblioteca de storage. E com isso, nós finalizamos esse vídeo por aqui e até a próxima.